Olá, leitor! Já começa esse vídeo deixando uma tarefa grandiosa para você, que é de segurar a barra da pergunta: a literatura reflete a vida? Então, se sim ou se não, por que escritores como Baudelaire, Flaubert, Verlaine e Oscar Wilde foram levados aos tribunais para se defenderem e também terem que defender a sua obra? Esses casos muito marcaram a história da literatura, são famosos aí entre pesquisadores, estudiosos e até mesmo curiosos da literatura. E hoje temos aqui um vídeo a convite da editora Darkside, que publicou recentemente uma edição para o retrato de Dorian Gray, do Oscar Wilde, para a gente conversar justamente sobre o caso do Wilde, que é muito importante porque, veja bem, reflete um pensamento, uma conduta social de sua época, já que o escritor ele foi condenado à prisão, a trabalhos forçados, e muito do seu livro foi usado contra ele próprio. Aliás, essa edição que eu tenho em mãos, ela é a de 13 capítulos, e aí você pode comparar com outras que publicam uma versão de 20 capítulos, a mais estendida, a que muitos consideram mais censurada, e ela tem uma nova tradução, a do Paulo Cecconi, e usa como base a edição publicada em 1890, que foi justamente a mais criticada e usada nos tribunais contra o autor. A história é a seguinte: o diretor de uma revista literária de bastante renome na época, chamada Lippincott's, marcou um jantar com o Arthur Conan Doyle, que é o escritor das aventuras de Sherlock Holmes, e também com o Oscar Wilde, pedindo para eles que cada um escrevesse um livro, uma história para ser publicada em um dos volumes da revista. E aí que, no caso de Arthur Conan Doyle, ele publicou aí O Signo dos Quatros, e no caso de Oscar Wilde seria justamente, e foi, o retrato de Dorian Gray. Oscar Wilde, ele próprio, já tinha bastante renome nessa época, e em 1890 saiu justamente a história publicada na Lippincott's. E a primeira recepção do livro, que muito se falou na época, quando das primeiras leituras, focou em uma interpretação de que o livro seria perverso, imoral. E aí, se focarmos no contexto político, social da época, na Inglaterra, quando se deu a publicação, desde 1885, em função de uma emenda de lei contra prostíbulos, que possuía um adendo especialmente dedicado a casos homossexuais, a flagrante indecência passou a ser perseguida, bem como qualquer conteúdo que a fomentasse. Um pouco depois disso, em 1889, também tiveram vários escândalos envolvendo um prostíbulo que aí era bastante frequentado por pessoas ilustres e poderosas da sociedade britânica, e tudo isso contribuiu para que o holofote recaísse sobre essa questão perversa e imoral do livro. Que assim, como criminoso mesmo, o conteúdo aqui não tem nada, já que muito desse preconceito vem do fato de que nós temos aqui, ou na verdade no manuscrito e nessa versão aqui publicada, um relacionamento bastante afetuoso entre personagens homens. Para quem não sabe, esse livro aqui, ele conta a história de um jovem que é retratado em uma pintura, e é essa pintura que ao longo dos anos vai envelhecendo e vai ficando decrépita de acordo com as coisas que o seu original, que o homem que posou de modelo, passa a fazer. Então, na verdade, os crimes e as atrocidades que ele passa a cometer. Ele próprio não fica nada envelhecido, decrépito. Mas isso é tudo que eu posso contar para vocês, para não estragar essa experiência, que é desvendar todos esses mistérios que cercam aqui esse caso de Dorian Gray, justamente o modelo da história. Sobre o contexto de toda a polêmica envolvendo a publicação do livro e o seu autor, temos 3 coisas a destacarmos. O primeiro deles, para mim, persiste até hoje, que é a problemática relação entre artista e obra de arte. Aí nós temos que ver como que à época o público associava autor e vida de autor
a sua obra criada, as suas ideias também. Acrescenta-se a isso também uma afirmação do próprio Oscar Wilde sobre seus 3 personagens serem facetas dele próprio. Porque aqui nós temos, além do modelo, o pintor e também um amigo em comum entre os dois, o modelo e o pintor. E esses 3, portanto, seriam facetas do Oscar Wilde. Nós poderíamos enxergar um pouquinho dele ali em cada um dos 3. Mas qual é o limite saudável para esse tipo de interpretação? Nós podemos garantir, em relação à crítica literária, as nossas interpretações, que obra e vida de autora e biografia podem se relacionar concretamente? O segundo ponto é sobre as temáticas suscitadas pelo livro. Vou citar 2, especialmente 2. A primeira é a dos retratos, das imagens misteriosas que muito povoavam como símbolos a literatura da época. Um exemplo disso é o Retrato Oval do Edgar Allan Poe, um conto aí incrível e que muito trata desse tema também. O outro grande tema do livro é o pacto fáustico. É o pacto que se faz ali dentro do livro com o que vem das trevas, né? Com o demoníaco. E isso realmente é chocante, né? Vocês imaginem pra galera da época, assim, super sensível, meu Deus do céu. Aliás, quanto a essa sensibilidade, a gente tem que levar em consideração que o Oscar Wilde e o livro, a publicação dele, eles existiram na era vitoriana, por si só um período da Inglaterra bastante conservador. E um terceiro ponto interessante daqui são os debates acerca da arte, acerca das realizações estéticas que Oscar Wilde conseguiu colocar aqui em seu Dorian Gray. E aí também a gente pode abordar o debate sobre a arte literária, a arte pictórica, porque estamos falando de um símbolo que é central no livro, que é o quadro de uma pessoa, o retrato de uma pessoa. Bom, eu li esse livro no ano passado com vocês, em leitura conjunta. Aliás, tirando o primeiro livro, que foi Mrs. Dalloway, do nosso formato recente de leitura conjunta, esse foi o que eu mais gostei enquanto experiência conjunta, justamente porque ela suscitou aí esses debates estéticos, artísticos, sobre literatura, sobre a recepção, sobre como um público lê, interpreta e fala de um livro. Portanto, como eu já li recentemente, peguei várias passagens aqui da história para cotejar com o original, gostei bastante da tradução e só contribuiu para gostar imensamente dessa edição aqui o fato de que ela traz muitos textos de apoio. Então nós começamos com o texto A Biografia de um Livro Venenoso, assinado por Enéas Tavares, aí depois vem o próprio texto mesmo, o livro, logo em seguida notas por Luiz Gasparelli Jr., que são assim extensíssimas. Também uma seção do livro se dedica a nos mostrar as principais fotos do autor. Uma coisa fundamental que para mim é o diferencial dessa edição foi ela ter trazido aqui várias das resenhas publicadas à época sobre o livro. E a gente já vai focar nisso nesse vídeo porque eu acho muito interessante. Aí na sequência nós também temos um texto escrito pelo autor das notas, que é muito interessante porque traz aí uma abordagem sobre o próprio julgamento. Também a tradução de um importante ensaio do Oscar Wilde, chamado Pena, Pincel e Veneno, que muito se relaciona com Dorian Gray por conta das questões estéticas ali. Uma seleção dos poemas do Wilde, algo que eu não tinha lido ainda e eu amei conhecer, o Wilde poeta. E por final, uma nota do tradutor, assim, né? Recheadíssima essa edição. Nós temos então, na história de publicação de Dorian Gray, 3 versões. A primeira que foi o manuscrito submetido pelo Wilde a Lippincotts. A segunda, a publicação justamente da Lippincotts, que passou por uma revisão do editor, e aí nós também tivemos já alguns cortes, mudanças. E por fim, a terceira, que foi uma publicação de 1891, estendida, do livro que tinha 13 capítulos, passou a ter 20 capítulos, cortando várias passagens, atenuando várias passagens aí relacionadas ao relacionamento dos homens protagonistas do livro e também incluindo coisas. Essa publicação foi da editora Ward, Lock & Company
e o editor foi que exigiu essas mudanças. O que acontece, gente, é que o Oscar Wilde ele passou a ser acusado de flagrante indecência a partir do livro e também de seus casos amorosos, sobretudo com Alfred Douglas, um jovem aí bastante semelhante à figura de seu próprio protagonista, Dorian Gray. Isso o condenou a 2 anos de prisão e trabalhos forçados, o que na verdade só fez ele entrar em decadência. Isso foi sua ruína, tanto de público quanto emocionalmente falando também, porque a família, seus amigos viraram as costas para ele. E por conta disso nós tivemos esse julgamento que foi um dos mais marcantes da história da literatura, com certeza. Ele respondendo em julgamento a pergunta do que o seu amante queria dizer com o seguinte verso de um poema escrito pelo amante, o amor que não ousa dizer seu nome, respondeu a seguinte coisa: o amor que não ousa dizer seu nome neste século é uma grande afeição de um homem mais velho por um jovem, como entre Davi e Jonatas, tal como existiu na própria base filosófica platônica, assim como encontramos em sonetos de Michelangelo e Shakespeare. É essa afeição profunda e espiritual tão pura quanto perfeita, incompreendida nesse século, tão incompreendida que pode ser descrita como amor que não ousa dizer seu nome. É em função disso que me encontro aqui. É bela, é delicada, é a nobre forma de afeição, e nada tem de amoral. É intelectual e repetidas vezes ocorreu entre um homem mais velho e um jovem, quando o mais velho possui intelecto, e o mais novo toda a alegria, a esperança e o encanto da vida diante de si. O mundo não compreende o que deve ser isso. O mundo caçoa desse afeto e às vezes põe alguém no pelourinho por causa dele. No texto aqui do Luiz Gasparelli sobre esse julgamento, ele disse que esse trecho foi uma morte pela boca. Que vejam só sobre a era vitoriana o que ele tem a dizer. O sistema moral vitoriano não permitia que se pensasse, escrevesse ou sequer falasse o que acontecia nos espaços privados. Era uma atitude absurdamente afrontosa e jamais passaria incólume aos olhos de uma sociedade que tinha valores tão reacionários, cristalizados sob a superfície, mas sem pudores no ambiente particular. Ainda nesse texto ele diz que em determinados momentos do julgamento, na verdade em muitos deles, esse julgamento parecia até mesmo um clube do livro, de tanto que pegou como exemplo para julgar o Oscar Wilde o próprio livro dele. Então olha só, em alguns momentos o tribunal mais parecia um clube de leitura do que um julgamento envolvendo o marquês e o amante de seu filho. O filho aqui foi o Alfred Douglas, que foi amante do Oscar Wilde. E foi ele, na verdade, que tretou com o Wilde. E aí nós temos aqui a sequência do julgamento, o Wilde perguntando qual capítulo. E quem o estava interrogando nesse momento, chamado Carson, responde: é o capítulo 7, página 56 na Limping Codes. Sim, entendi, foi a resposta do Wilde. E aí a réplica: é a parte que Basil confessa seu amor por Dorian Gray. Eu creio que esse trecho foi retirado na edição com os expurgos depois. Agora eu quero compartilhar com vocês o que temos na seção polemista, que traz várias dessas resenhas críticas que na verdade foram mais um ataque à pessoa do Oscar Wilde. Vocês verão. Aqui nós podemos entender como o pessoal na época recebeu, criticou e compartilhou essa publicação que foi Dorian Gray. Pensando à luz do século XXI, até me parece meio que um exemplo de cancelamento do escritor, sabe, face à sociedade, de tanto que ele sofreu aqui. Logo no início, a edição traz as seguintes perguntas: pode um livro ser condenado a partir de critérios morais? Ou deveria ele ser apenas julgado por suas qualidades textuais e ficcionais? Se criamos em literatura aquilo que trazemos da vida, não seria isso também aplicável ao ato da leitura? Nesse sentido, não estariam os críticos de O Retrato de Dorian Gray revelando mais sobre si mesmos do que sobre o próprio livro? Temos aqui uma carta do próprio Wilde dizendo que das 216 críticas a Dorian Gray que passaram na minha biblioteca para a lixeira, tomei conhecimento de somente 3, justamente as 3 que ele vai responder em carta. Essa edição traz tanto as críticas quanto as cartas respostas do Wilde.
É uma treta, gente, vocês não têm noção. Acho que a maior foi o caso da St. James Gazette, publicada em 24 de junho, que diz o seguinte, veja só: visto que o esterco não atrai nossa curiosidade e avessos ao desejo de ofender as narinas de pessoas decentes, não propomos analisar o retrato de Dorian Gray. Isso seria propagar o trabalho de um lascivo esotérico. Esterco. Como resposta a essa crítica, que foi extensa, tá? Só trouxe um pedacinho dela. Wilde disse: falha-me compreender como qualquer obra de arte possa ser criticada do ponto de vista moral. Ele se mantém assim à altura a todo momento. E o povo lá, descendo a lenha nele. Ele, inclusive, faz uma observação pertinente nessa resposta. O público inglês, como massa, não possui interesse em obras de arte até que o trabalho em questão seja taxado de imoral, e o seu reclame aumentará, sem dúvida, as vendas da publicação. E se segue uma série de réplicas, tréplicas, até que o escritor chega a implorar para que houvesse um ponto final nisso tudo. O terceiro periódico que publicou uma resenha extremamente negativa, um ataque a Wilde, foi o The Daily Chronicle, sobre o Dorian Gray, então, no dia 30 de junho. Ele também respondeu a essa crítica, que veja bem como começa. Tédio e sujeira são os principais temas da Lippincott desse mês. O elemento impuro, embora inegavelmente divertido, é fornecido pela história do Sr. Oscar Wilde, o retrato de Dorian Gray. É uma história advinda da literatura leprosa dos decadents franceses, livro venenoso cuja atmosfera é carregada de odores mefíticos da putrefação moral e espiritual. Aí a terceira resenha ataque que ele respondeu foi a do periódico Scots Observer, publicada no dia 5 de julho. Olha como começa daqui. Por que revirar montes de sujeira? O mundo é justo e a proporção de homens de mente sadia e mulheres honestas em relação àqueles que são maus, desgraçados ou não naturais é grande. O Sr. Oscar Wilde mais uma vez escreveu algo que seria melhor não ter escrito. E essa edição também traz algumas resenhas positivas, tá? Elogiosas, o que eu também achei interessante, não tinha tido contato com elas ainda. E isso me foi assim muito esclarecedor para entender esse contexto e toda a polêmica envolvendo a publicação desse livro na época. Pois muito que bem, gente, eu fico muito feliz de poder criar um conteúdo como esse, a convite da editora Darkside, a respeito de todo o caso envolvendo a publicação e recepção de O Retrato de Dorian Gray, mostrando essa edição belíssima, não apenas em termos de conteúdo, que está recheadíssimo, mas também esteticamente, né, que é essa edição lindíssima, com fitilho e tudo. Nesse momento do vídeo eu vou agradecer aos apoiadores do Literaturice, que fazem parte aqui da história do canal e muito apoiam o meu trabalho. Muito obrigada a todos vocês que estão me assistindo até esse momento do conteúdo, que compartilham ele, que dão o seu like, que comentam, que se inscrevem aqui no canal. Isso é muito importante para a continuidade do Literaturice. Muito obrigada. A gente vai ficando por aqui. Até o próximo vídeo. Um grande beijo e até lá. Tchau, tchau!